Olá, meu povo! Eu sou o professor Aldemir Malveira e nesse nosso encontro de hoje nós temos o seguinte, olha só, me segue. Aula 3, objeto de conhecimento, cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Detalhamento, porcentagem. Vamos para a nossa aula? Vem comigo! Então, moçada, é comum no dia a dia nós nos depararmos com as seguintes notícias. Olha só, observe aqui ao meu lado esses medicamentos, certo? E normalmente é enfatizado, certo, nos nossos jornais o seguinte: os medicamentos tiveram aumentos. Os medicamentos sofreram um aumento de 11%. E aí você poderia ficar pensando, ué, aumento, muito bem, então significa que o preço ele vai ser o quê? Majorado. Vai ser majorado para mais ou para menos? Quando eu digo majorado, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Quando se diz que os medicamentos sofreram um aumento de 11%, significa que o preço do medicamento vai aumentar. Isso é só uma das situações que nós nos deparamos no nosso dia a dia em relação às porcentagens, aos descontos e aos acréscimos. Vejamos uma outra notícia. Olha só, me segue. Então nós temos o seguinte, também é comum em algumas situações, como por exemplo, na fabricação de veículos, ter a seguinte notícia, olha, os carros novos sofreram um aumento de 20% e os carros não novos ou seminovos também sofreram aumentos de 25%. Então é uma outra notícia muito corriqueira, né? Então atualmente nós temos essas notícias, né? Ou seja, você sempre fica pensando, opa, então significa que nos carros novos eles vão ter um aumento de 20% em cima do preço que nós conhecíamos. E os seminovos vão ter também um aumento de 25% naqueles preços que também nós já conhecíamos. Então, esse mundo, pessoal, que nós chamamos de mundo da porcentagem. Então, nesse nosso encontro, nós vamos exatamente passear em forma de como calcular esses ajustes, seja para mais ou seja para menos. Me segue, meu povo! Olha só! Então, para iniciar, nós temos o seguinte, o que é porcentagem? Definição. Então, a palavra porcentagem, ela pode ser porcentagem ou ela pode ser percentagem. Ela representa uma razão. Opa, olha só, ela representa uma razão. O professor Aldemir está falando de razão. Qual é a ideia de razão? Uma ideia de razão é uma ideia, pessoal, de divisão, certo? Algo escrito na forma de divisão, cujo denominador, olha, denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. Olha que coisa impressionante! Então vamos arrumar na nossa cabeça que toda vez que nós estivermos tratando com a porcentagem, nós estamos diante de uma razão. E o que é uma razão? Uma razão é uma divisão. Mas qual a interpretação que está por trás dessa razão? Eu tenho um pedaço de alguma coisa em relação ao todo. E qual é o símbolo matemático? Opa, o símbolo matemático é este aqui, ó. É esse tracinho com essas duas bolinhas em forma cruzada. É usado para designar a porcentagem. Então, um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, onde o denominador é igual a 100, ó, ou como um número decimal. Então, nós temos
essas notações para a questão da porcentagem ou percentagem, como você queira falar. Ambas estão corretas. Então, a ideia central, falou de porcentagem, então nós estamos falando de uma razão. A lógica é essa, uma razão. E o que é uma razão? Uma razão é uma divisão. E se é uma divisão, nós temos um numerador e um denominador. Ora, em se tratando de porcentagem, o denominador é 100. E aí você só precisa se preocupar com aquilo que está no numerador. Vem comigo, moçada! Vamos seguir, olha só. Então, agora, nós vamos observar o seguinte. Olha só a lógica. Observe aqui na prática. Vamos botar o nosso olho, né? Olha, o olho bem aberto. Vamos ver na prática como que é essa ideia. Então, vamos observar aqui, olha. Se nós formos contar essa malha quadriculada, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na horizontal nós temos 10 quadrinhos. Vamos ver agora na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós também temos 10 quadrículos. E aqui também nós temos 10 quadrículos. Ora, se eu quero saber quanto que é o todo, 10 vezes 10, isso aqui vai ser igual a 100. Olha só, meu povo. Então, aqui, o que isso quer nos dizer? Que o pedaço todo é 100. Agora, vamos observar que nós temos aqui, olha, uma parte que está pintada, né, desse todo. E essa parte que está pintada, que está em azul, são quantos quadrículos? Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, isso aqui pode ser expresso em cima do que nós definirmos, né? Nós fizemos uma definição do que era a porcentagem, que era uma razão. Então, como que seria essa razão aqui em termos de porcentagem? Quem é o todo? O todo sempre fica embaixo. E quem é o nosso todo? O nosso todo é 100. Partes do todo, ou seja, é o que está em azul. Foi quanto? 7. Então tá aqui, olha, isso aqui é uma razão, ó. Beleza? Então tá aqui, olha, já identificamos. Vamos ver nesse outro quadrículo. Observa nesse outro quadrículo também, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui nós temos o quê? 10 quadrículos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também nós temos 10 quadrículos. Qual é o todo, então, aqui? Ora, o todo aqui, então, é 100. Beleza. Se o todo é 100, vamos agora observar a parte pintada. Observando a parte pintada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na horizontal. Vamos agora na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, 7 vezes 10 vai dar 70. Como é que ficaria? Como é que vai ficar a razão? Ó? 70 sobre 100. Essa é a razão desse quadro aqui, dos dois quadros. Beleza? Então, o que nós podemos associar ao que foi definido? O que foi definido para nós é que a porcentagem ela é uma razão, onde essa razão ela é um pedaço para o todo. Qual é o todo da porcentagem? O todo da porcentagem, que é o denominador desta razão, é sempre 100, certo? Agora, se você quiser saber o numerador é o pedaço menor. Aqui no nosso exemplo, né, nos dois exemplos, foram os quadrículos pintados. Então, essa foi uma forma bem prática de você identificar a questão
do percentual em relação a uma situação. Só que ali nós escrevemos em forma de razão. Mas existem outras formas de escrever? Sim, eu posso escrever utilizando o símbolo da porcentagem, eu posso escrever na forma de razão e eu também posso escrever na forma de número decimal. Vamos continuar o nosso passeio? Me segue! Então agora, depois que nós identificamos essa questão aí, vamos observar aqui, olha. Primeiro exemplo da nossa aula, né? Após esse entendimento através dos quadrículos. A porcentagem de água no sangue humano é de 83%. Opa! Ou seja, como é que eu posso interpretar isso? 83%. Olha só, a porcentagem de água no sangue humano é de 83%. Interpretação, meu povo, em forma de razão. Ou seja, quem é o todo? Está aqui o todo, ó. O todo é 100. Qual é a parte desse todo? São os 83. E como é que fica? Está aqui, olha, escrito através de razão, olha, 83 sobre 100. Agora, e se for em termos percentuais? Olha aqui, em termos percentuais, ó, 83%. Isso significa que em cada 100 litros de sangue, 83 litros são de água. Então, olha qual foi a interpretação quando se diz que 83%, certo? É a porcentagem de água. Olha qual foi a interpretação, pessoal. A cada 100 litros de sangue, 83 são de água. Aqui representando a água do corpo humano. E aqui representando os litros de sangue. Certo? Olha só que coisa maravilhosa, que coisa magnífica, meu povo. Essa questão de dado um determinado dado, né? Você faz essa interpretação, olha só. Olha a interpretação que você tem que fazer numa leitura de uma situação, um problema. O que significa 83%? A porcentagem de água é 83% no sangue humano. Significa que a cada 100 litros de sangue, 83 eu tenho de água. Olha que coisa show de bola. Para por aí? Não. Nós vimos que eu posso representar essa ideia através de uma razão ou através do símbolo de porcentagem. Nesse nosso caso, né, que nós estávamos analisando ainda há pouco, a razão ficou 83 para 100. Em termos percentuais, utilizando o símbolo, 83%. Vamos continuar a nossa trajetória? Vem comigo! Olha só, continuando a nossa trajetória, nós temos o seguinte, ó. Formas de representação da porcentagem, meu povo. Como eu posso representar a porcentagem? Há, ó, 3 formas de representar uma porcentagem. Quem são? Quais são? Como é que se escreve matematicamente? Então, ó, vejamos a primeira. Então, a primeira aqui, olha lá, é a forma que nós chamamos de percentual ou porcentual. Então, como é que você lê isso aqui? Você lê 30%. Na forma fracionária, olha aqui, meu povo, vai ficar como? 30 sobre 100, ou seja, quando nós estamos trabalhando com porcentagem, olha aqui, pessoal, este símbolo aqui, ele se converte em 100. Por que em 100? Porque esse símbolo significa porcento, então é alguma coisa de 100. Ora, então está aqui a forma fracionária, olha. O numerador, então, olha lá, corresponde a 30 e este símbolo aqui, traduzido através de número, ele vai para 100. Essa é a forma fracionária. E qual é a forma decimal? Para nós obtermos a forma decimal, basta que você faça a divisão. Olha, você dividindo 30 por 100, né? Lembrando de como se faz essa continha aqui, ó. 30 dividido por 100, certo? Ou seja, o dividendo é menor que o divisor. Então,
pelo algoritmo da divisão, eu não posso dividir, mas eu posso torná-lo maior ou igual. Aqui no nosso caso, acrescentando zero no dividendo, zero no quociente, vírgula. 300 dividido por 100 vai dar 3, ó. 0, 0, 3, ou seja, a divisão exatinha está aqui, ó. Desse modo, você obtém o que nós chamamos de forma decimal. Então, pessoal, olho na tela, olho na aula, quais são as formas de nós representarmos essa situação quando nós estamos utilizando porcentagem. Eu posso utilizar o símbolo, como vocês viram, no exemplo que eu acabei de falar, pegando o exemplo de 30. 30%, 30 e o símbolo da porcentagem. Eu posso escrever na forma de fração, na fracionária, que é 30 para 100, certo? E ao dividirmos, nós encontramos o que nós chamamos de forma decimal. Então tem essas três situações. E isso vai nos ajudar em quê? Isso vai nos ajudar nas nossas contas, né? Porque vamos supor, você às vezes entra no mercadinho ou entra ali na venda do seu Alfredo que tem próximo da sua casa, aí ele diz assim, olha, eu estou dando um desconto aqui nesta mercadoria. Ela custa 10 e eu estou dando um desconto de 10%. Como fazer a conta de imediato sem precisar de papel e de caneta? Você pode se valer dessas três formas que nós acabamos de apresentar, certo? Mas vamos aprender como fazer na prática? Me segue, meu povo! Então, na prática, nós temos o seguinte. Olha só. Primeiro, vamos treinar como fazer esta passagem, né? Sair de uma forma e para outra e ir para outra. Então, outros exemplos. Ó. Vamos escrever as porcentagens em todas as suas formas de representação. Ó, todas as formas. Quais são as formas? São três. Primeira, segunda e terceira. Então, olha só, 4%. Olha aqui, como eu falei para vocês, ó, 4%. Este símbolo aqui, ó, ele representa 100. 4 de 100. Então, como é que eu escrevo? 4 está para 100, olha aí. Certo? Então, eu cheguei na forma fracionária. E na forma decimal, só é dividir 4 por 100. Para nós dividirmos 4 por 100, você vai fazer o quê? Vai fazer a continha, olha aqui, 4 dividido por 100. Lembrando aqui no caso, olha, o dividendo é 4, o divisor é 100. Dividendo menor que o divisor, vamos igualar, ó, 0, 0, vírgula. Ainda continua menor, outro 0, vai. E agora 4, ó, beleza, pronto, ó. Já deu, então, 0,04, olha, que é o que está aqui. Então, está aqui a primeira forma, né, que é através da simbologia, a segunda forma, que é através da razão, e agora a terceira forma, que é o número decimal. Vamos ver o segundo exemplo. Olha o que nós temos. 50%. Como escrever em todas as formas? Então, a primeira forma já está apresentada. Sempre você tem que ter uma, né? Então, a primeira forma é através da simbologia da porcentagem. Olha isso. Como é que você lê isso? Olho na telinha. Você lê isso 50%. Como é que eu traduzo? Olha, 50 para o todo. Quem é o todo? 100, ó. E aí, executando a divisão de 50 por 100, vamos chegar a 0,5. Como é que ficou, então? Olha aqui a situação. 50%, né? Como é que eu traduzo esse negócio para a forma de razão? 50 sobre 100. Como é que eu traduzo essa coisa para número decimal? Só é dividir aqui, olha lá que coisa bonita. 5 por 10 dá 0,5. Beleza? Tranquilo? Sigamos. Vamos ver outro exemplo. 10%. Como é que eu vou trabalhar 10% nas três formas? Primeiro, 10 está para 100. Ó. Observe que esse número aqui, pessoal,
é o numerador da tua razão. E este símbolo aqui é o 100, se transforma em 100. Então, quando você lê 10%, significa que 10 está para 100. Efetuando as divisões, chegaremos então ao número decimal 0,1. Aqui, 1%. Significa o quê, pessoal? Significa que 1 está para 100. Está aqui, ó. Dividindo por 100 dá 1 centésimo, ou 0,01. É dessa forma, certo, que nós trabalhamos a questão desse passeio, né? Então, lembrando, ó, a porcentagem, ela tem 3 maneiras de você fazer a transcodificação. Mas o que é essa transcodificação? Essa transcodificação, desculpa, é como você vai fazer as passagens, né? Dependendo da tua situação, se pedir através da simbologia, opa, é um número acrescido do tracinho e as duas bolinhas. Ah, mas eu quero a situação em forma de fração. Beleza. O pedaço está para o todo. Quem é esse todo? O todo é 100 sempre, pessoal. Isso vem de onde? Do porcento, certo? Então, quando eu digo, digamos, 15%, significa que eu tenho 15 é o pedaço de um todo. Como é que eu escrevo isso? 15 sobre 100. Depois, se eu quero ter o número decimal, basta que você divida. Beleza? E vamos seguindo com a aula, pessoal. Então, agora, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, olha só. Como calcular a porcentagem de um número? Opa! Agora começou a nossa atividade prática, né? Como calcular a porcentagem de um número. Então, vejam bem, ó. Olho na tela, meu povo, olha lá. O meu olho está cada vez crescendo. Por quê? Porque você deve ficar de olhos abertos, que essa ferramenta ela é muito utilizada no nosso dia a dia. E se você se apropriar dessa ferramenta, você vai saber quanto você estará ganhando ou quanto você estará perdendo, se for o caso, né? Nós não queremos falar de perda, queremos sempre falar de ganhos. Então, veja bem, ó. Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar, olha só, esse valor pela porcentagem na sua forma decimal ou na sua forma fracionária. Então, você pode escolher uma das duas. Ah, mas nós podemos utilizar as duas? Não há a necessidade de você utilizar as duas. Você vai escolher, toda vez que você for calcular a porcentagem de um determinado valor, ou você trabalha na forma de razão, que é o pedaço para o todo, ou faz essa transcodificação, executa a divisão e trabalha com o número decimal. Vamos ver como isso se processa? Ok, me segue, meu povo. Então, ó, aqui no nosso exemplo, o que é que eu quero? Eu quero calcule, ó, 50% de quem, pessoal? De 600. Qual é o primeiro modo? O primeiro modo, podemos substituir os 50% na forma fracionária. Então, o que é que eu faço? Está aqui, olha. Ele para o todo, né, que é 50%. Então, 50 está para 100. Beleza? Vezes quanto? Olha aqui. Vezes 600. Olha aí. E aí você vai executar a conta. Olha só o que é que eu tenho. Eu tenho uma multiplicação, né, entre frações. Então, olha só, pessoal. Nós podemos fazer, vamos repetir aqui, nós podemos fazer essa continha? Podemos, né? Opa, vamos aqui. Como calcular 50% de 600? Beleza, eu quero calcular 50% de 600. Como é que eu vou fazer isso? Opa, eu tenho duas opções. Qual é a opção? Eu posso trabalhar na forma fracionária ou na forma de número decimal. Então vejamos aqui, olha só. O professor vai demonstrar esta continha. Primeiro, 50%. Tá vendo aqui, ó? Como é que fica essa tradução aqui, ó? 50 sobre 100, olha.
De quanto, pessoal? De 600. Então tá aqui, ó. Eu vou pegar 50 dividido por 100 vezes 600. Mas vamos colocar isso na prática aqui, ó, de forma mais visível para vocês. Então vejam bem, olha lá como é que vai ficar, para ficar bem arrumadinho, ó. 50 sobre 100 vezes o 600, beleza? Como eu estou multiplicando agora, olha lá, frações, aqui é como se tivesse um, mas eu posso simplificar, ó. Como é uma multiplicação, eu posso cortar esses zerinhos. Olha quanto ficou, pessoal. Isso ficou 50 sobre 1 vezes quanto? Vezes, deixa eu voltar aqui, vezes 6. 50 vezes 6 vai me dar os meus 300. Então, 50% de 600 é 300. Nós também podemos fazer uma outra interpretação. Qual seria a outra interpretação? A outra interpretação é que 50%, pessoal, não é 50 está para 100, mas 50 não é a metade. Então, toda vez que você se deparar com essa história de 50%, você, olha só, está calculando o percentual da metade. Então, a metade de quem é a metade daquele valor que você está calculando. Por isso que eu falei que não precisa você pegar caneta e papel, porque você pode utilizar esse raciocínio. Eu não quero a metade, que é 50% de 600. E quanto é a metade, pessoal? A metade é 300, olha lá. Ah, eu tenho 10, eu quero 50% de 10. 50% não é a metade? Então, eu tenho 5, metade. Toda vez que você estiver trabalhando com 50%, uma dica do professor Ademir, é a metade daquele todo. Se é metade do todo, eu nem preciso de papel. Então tem algumas contas que eu não preciso. É claro que algumas vezes você está trabalhando com alguns números quebradinhos, né? Aí você vai precisar ir para a conta, mas a lógica sempre vai ser essa. Vamos continuar, vamos para o segundo modo, me segue. No segundo modo, nós temos o seguinte, olha só. Sabemos que 50% é exatamente 0,5. Mas por que 50% é 0,5? Vamos ver, ó. 50% não é 50 dividido por 100? Não é isso? Eu posso simplificar, ó. Isso aqui vai dar 5 sobre 10. Ora, 5 sobre 10 é 5 décimos, que é a mesma coisa que 0,5. Tá aí, ó. Então agora, um outro modo é trabalhar com o número decimal, ó. Você vai pegar 0,5 e multiplicar por 600, que vai dar 300. Ah, professor, mas essa conta não poderia ser de outra forma? Pode, eu não falei que 50% é a metade? Então você poderia traduzir assim, olha. Esse foi um modo, né? 0,5, tá vendo aqui? Vezes 600. Multiplicando, você vai encontrar... Mas 0,5 não é a metade? Então, portanto, olha só, metade de quem? Metade de 600. Deixa eu apagar. Metade de 600. Metade de 600, ó, 300. Isso mentalmente você faz. Então, aqui é o primeiro modo e aqui é o segundo modo. Qual é o terceiro modo? O terceiro modo é, ou poderíamos usar o cálculo mental. Como assim cálculo mental? 50% representa a metade do total, como eu já falei. Olha a metade do total. A metade de 600 vai me dar 300. Então, meu povo, essa é a deixa. Toda vez que você estiver trabalhando com porcentagem, o que eu preciso recordar? Fazendo agora uma retrospectiva. Eu posso trabalhar de 3 maneiras, certo? Eu tenho o que nós chamamos de taxa, que é o que está sendo colocado, como aí, foi colocado 10%, foi colocado 30%, foi colocado 50%, foi colocado 4%, por aí foi. Ah, mas na hora de fazer a conta, eu posso fazer a conta com esse tipo de simbologia? Não posso. Eu tenho que converter para uma das outras duas formas. Quais são as outras duas formas? Eu posso escrever em forma de razão, né, que você faz aquela transcodificação, como 20%. 20 é o pedaço de um todo. Qual é o todo? 100. Então, 20 está para 100. E aí você pode simplificar. Com esse número agora você pode fazer conta. Qual é a outra conta? Executar a divisão de 20
por 100, você vai encontrar a taxinha lá, que é um outro número, nós chamamos de taxa, que é o número decimal. E aí sim você pode efetuar a conta. Beleza, meu povo? Então, esse foi o nosso encontro de hoje, né? Nessa nossa aula, nós trabalhamos a questão de como entender a porcentagem, as formas de escrever a porcentagem e a forma também de calcular a porcentagem. Então, pessoal, um abraço, tchau!